Boa noite, meus irmãos. Do livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, irmão José, a mensagem 91, Medo Inútil. O medo que, porventura, manifestes a respeito da chamada morte é completamente inútil. Tudo que existe experimenta a necessidade de contínua mudança. Cada elemento da criação cumpre com determinado ciclo de vida e depois desaparece, para em seguida reaparecer transfigurado. Os próprios corpos inertes estão à procura da forma ideal. O átomo anseia por ser sol, o verme aspira a ser homem, e o homem, por sua vez, sonha ser anjo. Portanto, não temas o que te é inevitável e mesmo indispensável. Sem que nunca tenhas deixado de viver, sem número de vezes já morreste, e sem número de vezes ainda morrerás. Espírito em trânsito pelo universo, vive, pois, sempre com alegria, na expectativa de que um dia te seja dado viver em plenitude, em perfeita comunhão com o Criador. Muita paz. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Senhor Jesus, querido Mestre, amado amigo e irmão, aos mentores espirituais da nossa casa espírita, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para mais uma noite de estudos e de aprendizado. Em teu nome. Assim, pedimos a permissão para darmos início e que a nossa irmã Lutiene seja intuída e abençoada com as palavras e a mensagem certa para nós essa noite. Assim, pedimos a permissão para dar início, dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Júlio. Obrigado, Suza. Boa noite a todos. Reiterar o nosso boa noite, nosso agradecimento por mais essa noite. E hoje estaremos recebendo a nossa irmã Lutiene de Bernardi, que é da Associação Espírita Bezerra de Menezes, e vai apresentar o capítulo número 6, intitulado Dentro da Noite. A obra que estamos estudando é o Brilho da Vida Eterna. Boa noite, Lutiene. Seja bem-vinda. A palavra é sua. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, desculpem pela confusão, mas a gente está aqui na minha casa, está com um problema sério de internet, entendeu? Já trocamos e no final está dando essa confusão. Mas vamos ao estudo, né, dessa noite. Então, mais uma vez, boa noite, meus irmãos encarnados e desencarnados, envolvido no estudo desse livro, que possamos juntos obter uma melhor compreensão do capítulo 6, cujo título é Dentro da Noite. O capítulo começa com a descrição feita por André Luiz da atmosfera onde encontra-se a casa transitória de Fabiano, que estava localizada em uma região de energias bem densas e que, apesar de terem à disposição aparelhos para que fosse renovado o ambiente geral, isso ainda não acontecia plenamente. Mas não acontecia em função dos espíritos inferiores que ali projetavam as suas criações mentais. André Luiz nos esclarece que a permanência nesse ambiente, onde a matéria obedece a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Juntavam-se ali
longos abismos infernais e vastíssimas zonas de purgatório de almas culpadas e arrependidas. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, Espíritos Sofredores, vamos encontrar o seguinte esclarecimento: a influência da matéria segue-os para além do túmulo, sem que a morte lhes ponha fim aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de saciar. Por não terem encontrado o alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa na ansiedade de quem não tem diante de si mais do que um deserto sem limites. Interessante, né? Nós vamos para o mundo espiritual com todas as nossas bagagens, né? E isso será justamente o que irá nos compor a nossa evolução do outro lado. Então, André Luiz, ele não estava acostumado a permanecer tanto tempo num local desagradável e escuro. Irmão Zenóbio, e que o significado da palavra Zenóbia é vida dada por Deus, conduzia a equipe de socorrista e foi lembrado de que aquela oportunidade de trabalho deveria ser um aprendizado para que todos voltassem o seu olhar para dentro de si mesmo. E o assistente Jerônimo, que quer dizer nome sagrado, orientou que, num abrigo de ponto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos deveres. E acentuou: por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de inferno floridos ou de purgatório sobre árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes, confesso, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável que sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivadamente. Os socorristas, eles não podiam prever o tempo que estavam envolvidos em névoa e, ao soar das 19 horas, prepararam-se para a pequena jornada ao abismo. Foram convocados por Zenóbia 20 cooperadores, sendo 3 mulheres e 17 homens, que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, André Luiz tomou conhecimento de que o Instituto recebia grupos de entidades repletas de características humanas primitivistas, ou seja, simples, né? Mas portadores de virtudes e valores apreciáveis que colaboravam na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para as reencarnações de mais elevada expressões. No livro Descobrindo o Inconsciente, de Divaldo Pereira Franco, psicografia de Joana de Ângelo, ela nos diz: cada ser possui uma infinita riqueza no seu mundo interior, que é a herança divina nele jacente
que agora desperta e toma-lhe a consciência, libertando-o dos atavios perturbadores. Ela faz essa ressalva justamente sobre confirmando essa característica desses simples, né? Que são essas características heranças, né? As heranças interiores. Então, voltando ao texto, indaga Zenóbia para Ananias, que quer dizer Deus é misericordioso. Temos o material necessário para o serviço, como faixa de socorro, redes de defesa e as lanças-choques. A Zenóbia perguntou. Aí o Ananias respondeu, tudo pronto. Irmão Jerônimo, vamos iniciar a marcha. Zenóbia, de antemão, pediu desculpa a todos por estar tomando tempo para atender aos desventurados irmão, satisfazendo um interesse particular. A clarividência de Luciana, que significa luz, né? Clareza, né? E as orações de todos os amigos constituirão fatores decisivos em benefícios da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do serviço. Além disso, o padre Hipólito, que quer dizer diante de muitos significados, é ambicioso e querer ser o primeiro. Endereçará pelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã, avisa Zenóbia, e, dirigindo-se aos companheiros, pediu que todos tivessem atenção aos trabalhos que havia sido planejado para aquela noite. E descreveu o tanto de serviço que iria ser realizado. Alguns servidores seguirão para a costa, prestando apoio à expedição de Fabião. Alguns casos de reencarnação compulsória. E no Livro dos Espíritos, a questão 166, que é a pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta, sofrendo a prova de uma nova existência. Quer dizer, somente a encarnação fará com que nós, né, nos livremos de todos esses, de todo o nosso passado, né, tortuoso. Ninguém está sozinho. A dor será suscedida da cura, mas cada um tem que fazer a sua parte. É preciso ajudar a criatura em força, para que ela tenha vontade de seguir adiante. Não há violência no universo para o benefício de todos nós. E a Zenóbia continuou descrevendo o tanto de serviço que iria ser feito naquela noite, né? E que certos departamentos abririam a visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos. Determinadas dependências seriam preparadas para eventual recepção de missionários do bem. Organizados leitos para a chegada de alguns desencarnados. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de que se avistarem com as mães que viviam da costa, amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Variadas delegações de trabalho espiritual. André Luiz não conseguia disfarçar a surpresa examinando semelhante quadro de obrigações, porque a irmã Zenóbia estaria ausente
apenas por 4 horas. E orientando a equipe que iria acompanhá-la, solicitou que mantivéssemos atentos e em silêncio, e que qualquer desatenção poderia prejudicar o objetivo. Ouvia perfeitamente o grito de seres selvagens, e em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosas configuração se afastavam de nosso caminho. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado especialista na travessia daquelas cidades. Fundamentalmente espantado, André Luiz tinha a impressão que ouvia soluços de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Quando não continue a indagação que me escapou célere. Fazem aqui almas humanas? Jerônimo apenas respondeu em gesto mudo que eu deveria me calar. Bastavam minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbitos em rogativos tocantes. Verificou-se o imprevisto. As entidades em súplicas permaneciam presas ao mesmo lugar. Figuras animalescas e rastejantes lembravam dragões descomunais, avançavam para a nossa caravana. Eram em grandes números e davam para estarrecer o ânimo. André Luiz quis fugir depressa, mas os companheiros se mantiveram serenos. Irmã Zenóbia fez um estalido quase imperceptível com a destra. A 10 auxiliares minúsculos e com minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuaram. Apesar das súplicas, a expedição seguia em direção ao planejamento inicial. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esqueiravam junto de nós, mas que observaram a extensão do grupo, fugiram. A diretora da casa transitória nos conduziu para a primeira parte do programa de serviço e avisou que estávamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimento, e que, a partir daquele momento, a falar e a entender os objetivos de nossa vida. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos, que ainda gemem no charco da dor e que se atiraram voluntariamente. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhe prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos fortunados. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Neste instante, deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão a quem iludi, devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade. Infelizmente, o pobrezinho
mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Quem precisa essas explicações preliminares? Então, naquela hora, ela foi orientar a caravana, né, as pessoas que estavam com ela, de qual era o caso que ela iria tratar com carinho. Por que que ela estava ali naquela aventura, né, de resgate? Então, ela começou dizendo que tratava-se do padre Domênico, né, entidade a quem ela, Zenóbia, devia muito. Foi ele um clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublime esperanças. Na primeira mocidade, entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentavam no coração de homem apaixonado e voluntarioso. Em breve caía em despinhadeiros que livraram os amargurosos padecimentos depois do túmulo. No livro Pensamento e Vida, capítulo 1, Emmanuel nos diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando, transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Quer dizer, a mente do padre, né, ele estava acrisolado naquela situação que ele se encontrava. Né? Zenóbia continua a narrativa sobre o padre Domênico e dizendo o quanto de advertências e avisos salutares ele recebeu, mas que não surtiu efeito, e cada vez mais ele se afundava no lamaçal escuro dos erros voluntários. Mais de 40 anos rolaram entre Zenóbia e Domênico. Porém, seus sentimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando a Zenóbia a mobilizar as mais humildes possibilidades em seu favor. Voltou da crosta em angustiosa circunstância. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. E ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Tudo o que fazemos está escrito em nós. A lei do universo é para todos. Os que vencem ajudam os que ainda estão nos equívocos. Zenóbia conseguiu, desse modo, que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídicas magnéticas nesse sentido. Então, Zenóbia conseguiu, com aquela equipe, fazer com que o padre, através do recebimento das emanações fluídicas magnéticas, né, dar uma despertada, o início de despertar. Né? Apesar do sofrimento, ele ainda não modificou a mente. O padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviços expiatórios. Entretanto, a situação mental em que se encontra cria-lhe empecilhos. E Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas. E para que isso ocorra, ele precisa desenvolver a virtude da resignação. De modo
a não aniquilar o organismo daquela que desempenhará a sublime tarefa de mãe, que lhe conferirá essa oportunidade, né? Você vê que antes mesmo dele reencarnar, ele vai precisar, né, desenvolver algumas virtudes, né, para que isso ocorra até o final, né? Você vê como a providência divina é fantástica, né? Para isso, é preciso que ele melhore interiormente. Desde alguns dias, houve, houve-nos domínio, a voz tal como o cego que não consegue ver. Muito possamos fazer em seu favor com os valores da prece, com os informes pela clarividência de Luciana, que lhe possam elevar o tônus vibratório. Chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que quer dizer aquela que combate, que lhe foi a mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir à cruz. Vendo a genitora, Domênico se transformará em breve dias, preparando-se para a reencarnação. Esse é o desejo da Zenóbia, né? É por isso, esse é o planejamento. Zenóbia informou que, em vista do serviço a realizar, ela recomendou que 2 ajudantes o levassem para o local adequado, onde se poderia orar livremente, sem interferência estranha. E dizendo da oportunidade de reunir 5 irmãos tão bem sintonizados, e antes da providência assinalada para o dia seguinte, que seria o fogo etérico, e esse fogo etérico é um fogo purificador, né? É como se fosse né, uma tempestade magnética. E ele é responsável pela limpeza de determinados lugares, onde a matéria mental é bastante densa. Então, esse fogo purificador é justamente isso: é aniquilar aquela matéria mental que impede os espíritos ali desencarnados de ver, ouvir, sentir a aproximação da ajuda, né? E que, se isso fosse feito antes desse resgate, ah, ela teria perdido a oportunidade desse, desse desejo que ela tinha de resgatar. Então, eles precisaram fazer o resgate antes desse fogo etérico que estava marcado para o dia seguinte. Só assim, desse modo, Ernestina, Domênico e Zenóbia, elas se juntaram para que a pudesse atingir o objetivo. E assim foi feito. A aproximação a Domênico com toda dificuldade. Zenóbia pediu a Jesus que restituísse a audição de Domênico, mesmo que fosse por alguns minutos, para que ele tivesse condições de ouvir a prece que eu vou ler agora. Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que clamam. Pastor divino, compadece-se da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenha acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos
semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Mais uma vez, André Luiz reconheceu que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. E que, em seguida a essa prece, André Luiz observou que de todos nós, né, de todos eles, né, irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax da Zenóbia, como a reforçar-lhes as energias, e de que suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-os sobre a fonte do desventurado, oferecendo-lhes a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou novamente e ele respondeu: quem está aí? Somos nós, que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenha paz e luz. E ele não acreditou, ele gritou: que menos, ou seja, invenções. E ele, ainda na mesma faixa vibratória, né? Que desejavas de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Estou cego e atormentado, e que as forças divinas me desampararam totalmente. Né? E aí foi chamada a atenção. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Não tenho fome de direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço das trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça? Acalma-te, disse o companheiro. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença mais desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos da tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio para que as bênçãos do Senhor se façam sentir em teu coração. Em seguida, passaremos a auxiliar-te para que leias com a serenidade precisa o livro das tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz desceu por momentos e, tomado de forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. E assim, chegamos ao fim desse capítulo maravilhoso, né? De acompanhar, né, um resgate, né, do mundo espiritual. E que esse resgate sempre foi tomado, desde o início, pelo sentimento de amor, de fraternidade, com todos aqueles envolvidos no resgate. Né? Então, é sempre uma lição que nós podemos tirar, né? Que nunca estamos sozinhos, que a providência divina não nos abandona nunca, nos nossos piores momentos, a proteção divina, né? O Pai está sempre conosco. Né? É um capítulo que nos deixa, né, com o coração leve, né? Porque sabemos que todos nós temos acompanhamento do Pai. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Temos aí 14, 13 minutos. Se alguém quiser
fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta para a Lutiene, pode abrir o microfone. Bom, deixa eu falar rapidinho aqui. Eu lendo o capítulo, né? Sempre o livro traz nos capítulos relatos muito fortes desses espíritos que no capítulo anterior a gente falou do apego, né? E esse também tem, não se trata muito do apego, é mais a questão do auto-perdão que o padre Domênico não consegue ter, né? Não consegue se auto-perdoar. Então, muito do sofrimento dele, pelo que eu entendi, né, lendo o capítulo e também a apresentação da Lutiene, foi esse caso do... Ele não se perdoa pelo desvio que ele teve enquanto sacerdote, né, da igreja, e não aceita que, por conta de ter sido um sacerdote, ele não teve O reconhecimento. reconhecimento, não teve o reconhecimento e não ascendeu aí uma esfera superior, né? Então ele está num lugar degradante, de uma forma degradante, e meio que ele se entrega quando ele diz que eu estou entregue ao inferno, né? Então, assim, é um capítulo forte também, um relato forte, né? Como a gente fala, eu acho que tem muito a ver com auto-perdão, né? Que a gente tem que E, fazer. e eu observei, né, pelo estudo, que não é só esse questionamento que você levantou, do perdão, do auto-perdão, né? É o questionamento do orgulho dele, né? Porque ele se imaginou um padre, né? Dentro daquela vestimenta, né? Que estava acima de tudo e todos, né? Usou isso para tirar proveitos próprios, né? Ou seja, o interesse pessoal foi superior ao interesse coletivo dele, né? Então, quer dizer, a falta de humildade, né? De aceitar aquela condição, né? E isso tudo no bolo, né? Forma uma coisa bem pesada, né? Porque Sim, nós estamos aqui para nos depurar. E ele não conseguiu, apesar de tudo, de todo o conhecimento, né, doutrinário que ele tinha, né, ele não conseguiu fazer aquilo que ele prometeu, né? Ele combinou, porque né, de todos os estudos nós sabemos que temos um planejamento para todos nós, né? Nós sabemos que todos nós aqui passamos por um planejamento reencarnatório, né? E é nosso êxito e nossa falha, né? Tá aí o nosso. Por isso que eu trouxe aqui uma fala que aqueles que já venceram as dificuldades, eles vão buscar aqueles que têm dificuldade, né? Eu coloquei, trouxe essa fala, né? sim, Justamente para isso, para que possamos ajudar aqueles que ainda não estão conscientes dessa qualidade, dessa capacitação. Mais alguém? Eu fiz só duas observações aqui no capítulo, quando eu li à tarde, e o primeiro é muito comum, né, para nós, tarefeiros, espírita, que é quando o Jerônimo vai colocar para André Luiz, e num abrigo de pronto-socorro espiritual, né, ali ele se tratando aonde ele estava, né, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. E muitas vezes a gente se levarmos essa fala de Jerônimo para nossas tarefas quando estamos na casa espírita, e nós fizemos uma reflexão bem íntima, né? A gente vê que geralmente, quase todas as vezes, a gente está nessa condição de André Luiz, né? Sempre em vigilante quando chegamos às nossas tarefas dentro das nossas casas espíritas, e muitas vezes
nós não conseguimos, né, nos fixar nem nos conectar com os planos mais elevados, que é de gestão desde cedo, nos aguardando para a tarefa, e nós geralmente ficamos ou fuxicando ou jogando conversa que não é necessária fora, quando não há aquele que fica nas críticas aos outros em cima da tarefa que estão executando, né? E muitas vezes não gosta da maneira que está sendo executada, em vez de silenciar para muitas vezes depois instruir a pessoa que está fazendo, começa a entrar naquele burburinho de críticas, né? No dia do trabalho. E a outra é quando a Luciane terminou aí, em que André Luiz Pagno, né, veio ali quando ele reconheceu o valor da prece, né? E eu fiquei meditando à tarde porque hoje nós estamos atravessando momentos críticos na humanidade, né? Sabemos o porquê. Muitas vezes momento crítico e íntimo para cada um de nós, mas muitas vezes a gente não encontra essa conexão com o plano mais elevado para que nós consigamos, através daqueles que Deus coloca aos nossos lados, para nos socorrer, o elo necessário, né? Que é a prece. A gente não consegue, né? Nós temos visto nos dias de hoje, né, em virtude da tecnologia, o ser humano desperta, não dá nem bom dia a Deus, nem agradece pelo dia, ele agarra o celular, abre logo o Instagram, o Facebook, e fica ali olhando a rede social e espera como é que vai ser o dia dele. E muitas vezes, para aqueles que estão nos momentos, né, de vivenciar suas provações, também não conseguem se equilibrar diante da prece, né? E eu fiquei meditando, né, nesse dia ali, né, nessa colocação de André Luiz, quando ele diz assim, que eu reconheci que a prece é talvez, né, talvez não, a gente tenha certeza que é o poder máximo conferido de Deus, ou seja, o Criador, para a criatura. Mas para que isso? Para que nós possamos, será que Deus, quando criou as leis e o universo, ele perguntou para a gente se nós necessitaríamos da prece, né? Se nós, fulano, tu quer que eu te bote um guia espiritual perto de você? Te bote alguns irmãos de jornada? Não, né? Deus sabia a dificuldade que nós iríamos encontrar pela frente e os nossos desequilíbrios, né? Que hoje está aí na humanidade em forma de depressão, de ansiedade, e nós não conseguimos, né? Chegamos ao ponto de lotar aí os consultórios dos nossos irmãos e irmãs que tratam do psiquismo do ser humano, de forma que a gente vê que é a doença do momento, né? É só um S, a gente tem a maior dádiva e a maior ferramenta que Deus deu ao homem, que é a prece, para tentar um equilíbrio emocional. Eu gostei, eu separei esses dois parágrafos aí para mim, né? Para mim refletir. E, e existe um livro, Entre o Céu e a Terra, que ele começa o livro com uma prece. É para provar o poder, a influência de uma prece. Ele termina o livro com uma prece, né? É toda uma metodologia didática, né? Para mostrar, demonstrar, fortalecer, provar, comprovar a eficiência e o poder da prece. Temos ainda Nós, às 4 vezes, não minutos. conseguimos, né, como você mesmo disse, né, a- nos dedicar, né, um segundo para falar com o Criador, né? Estamos nesse batidão, né? A maioria das pessoas, e, né,
perde essa ligação, né? Fala, querido Odilu, você quer falar? Temos aí 3 minutos. Lute, sendo assim, Lutiene, eu vou te agradecer, parabenizar pelo esforço, pelo carinho e por tudo que você trouxe para a gente na noite de hoje, né? O estudo fica gostoso quando a gente tem que vencer essas barreiras da tecnologia para fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Dividir esse tempo com conhecimento. Semana que vem, quem vai apresentar o capítulo 7 é a Janice Sampaio, né? E convidar todos, né, para essa semana que ainda estamos realizando um mês, né, tão dedicado a Kardec. A nossa casa tem feito aí um mês só de oratória em cima da obra do Livro dos Espíritos. E convidar todos para que amanhã também, eu não sei quem vai ser o orador, não peguei na grade, né? Eu estava aqui no Achone, não sei quem fala amanhã na casa. Você sabe, Isa? Amanhã é Janice. Ó, amanhã a Janice, né? Hoje está apresentando um trabalho, acho que no Pestalozzi, amanhã ela vai estar conosco, e para que nós possamos, né, estudar a nossa doutrina que nós professamos. Eu vou convidar a Isa para que ela faça a prece final. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui nesse aprendizado, nesse alimento espiritual tão importante para as nossas reflexões. Agradecemos pela presença da nossa irmã Lutiene, pela dedicação, pelo carinho com que transmitiu os seus conteúdos, nos trazendo também informações importantes. E que possamos, Senhor, dentro das nossas limitações, alcançar o objetivo para o qual estamos aqui no plano físico. Agradecemos a esta doutrina, agradecemos a Kardec pela sua dedicação, pela disciplina, pelo exemplo de esforço ao elaborar todas essas obras para o nosso esclarecimento, trazendo explicações tão importantes para o nosso entendimento. Que possamos todos ter uma noite de paz, de reflexão, uma noite de refazimento físico, espiritual e mental. E rogamos a Ti, Senhor, Mestre Jesus, que na Tua infinita misericórdia envolva o nosso planeta, alcançando a todos os nossos irmãos em humanidade, levando para eles o conforto necessário para suas dores e angústias, pelo qual atravessam neste momento. Que haja luz, que haja paz, que haja compreensão, que haja fraternidade, Senhor, envolvidos sempre no Teu amor incondicional. Estejamos todos envolvidos por Ti, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de vocês fecharem, Isa, Oi? você fez o acidente geográfico de Friburgo foi de terça para quarta. Na terça-feira, você fez uma palestra com João Batista e Amparo. Eu te levei de carro. E foi sobre o poder da prece. Você lembra disso? Lembro. Nunca esqueci disso. Eu também não. Foi impressionante, né? Foi, porque o tempo já estava fechado, né? Aí você ainda perguntou assim, Exatamente. você falou assim, vai chover. Então
Vamos ver se a gente dá tempo de chegar em casa, né? Ainda te falei para você ir rápido que os pingos estavam parecendo